670 pessoas. Muito obrigado, deixa um like, se inscreva se não é inscrito. Primeiro jogo testando, o inscrito relatou problema nesse jogo. Então vou testar o jogo aqui, tá? Que ele teve problemas. No momento está muito alto, tem até o altíssimo aqui. Ela dá conta do altíssimo, mas eu vou deixar no muito alto porque demora muito para reiniciar. Então, como eu sou preguiçoso, deixo no muito alto, vamos ver como fica. Ele relatou que não estava nem abrindo. Olha só então, Marcelo. Ponto positivo para você já. Abriu. O João Gosto falou que minha 6600M também parou de dar vídeo no Assassin's Creed Valhalla. Depois que deu falha de vídeo no Valhalla, começou a dar em qualquer outro jogo. Cara, eu já tive um problema, mas o meu era específico em relação... Ó, minimizou? Ó, minimizou. Verdade, ó. Aconteceu. Aconteceu. Tava indo tão bem e reiniciou mesmo. Ó. E aí pessoas, bom, aqui é o Alexandre, dono do canal Skanda Souza. Hoje eu vim mostrar para vocês uma placa de vídeo que eu recebi recentemente de um inscrito. Essa placa estava apresentando problemas, na verdade ainda está. Eu vim mostrar para vocês como eu consegui contorná-los. A placa em questão é a famosa RX 6600M, no caso aqui modelinho da marca 51 RISC, mas esse vídeo provavelmente vai servir para outras marcas e até outros modelos. Eu vou trazer para vocês alguns métodos que vocês podem tentar em casa se vocês estão com problemas com placas AMD. No caso aqui, essa placa foi enviada para o Marcelo, ele é lá do Rio de Janeiro, e ele já tem um conhecimento prévio, ele já tinha testado várias coisas, instalado vários drivers, já tinha tentado desinstalar com DDU, já tinha desabilitado o Crash Defender, que vou falar também sobre isso nesse vídeo, e ele tentou várias coisas e não conseguiu. Ele também não tem um conhecimento técnico para abrir e mexer, eu também não tenho tanto assim, né? E aí eu achei que se eu recebesse eu poderia testar essa placa, afinal a minha funciona normalmente, poderia ser um problema de compatibilidade, então como que ele não conhecia ninguém por perto que tinha algum kit para testar, ele mandou para mim. Lembrando também que a garantia dele já tinha passado, tá? Os 15 dias ele não tinha mais esse tempo para abrir disputa. Quando você compra via Express, recomendo que você filme, grave, faça um unboxing. Se tiver algum problema, você já consegue abrir a disputa rapidamente. Mas com o caso dele, já tinha passado esse tempo e ele não conseguia mais, por isso que ele mandou para mim. Agora, vamos lá então a parte que vocês viram no começo do vídeo, a parte que deu problema. Ele tinha me falado que a placa dava problema, por exemplo, em jogos como Assassin's Creed Valhalla. Assim que iniciava o jogo crashava, travava e depois voltava a tela do Windows. E realmente foi isso que aconteceu comigo. Eu até que entrei no menu do jogo, achei que ia de boa, mas aí o jogo foi reiniciar. Foi que eu percebi que o problema poderia ser mais complexo do que eu imaginava. Afinal, a minha configuração que eu estava utilizando, a placa dele, é a mesma que eu usei na minha 6600M e deveria funcionar. Não deveria ter nenhum problema com o driver, não deveria ter problema com o Crash Defender, não deveria ter problema com nada desse tipo. A minha configuração funciona tranquilamente com outras placas. Como eu percebi que ele já tinha testado muitas coisas das quais eu até recomendo que vocês testem, eu tentei ir para o lado ali de frequências, undervolt, e a primeira coisa que eu fiz foi mexer ali no software da AMD, no AMD Adrenalin, onde eu reduzi as frequências da placa. Eu pensei em começar reduzindo a frequência do chip gráfico e depois das memórias, mas para minha surpresa, ao reduzir as frequências do chip gráfico, a placa já funcionou melhor. Já abri o jogo de novo e assim que eu abri, fui depois ao menu e coloquei para jogar, ela abriu o jogo. E o que eu tive que fazer foi apenas reduzir o clock dela, que está em 2.400 no boost, para 2.200. Então reduzir 200 MHz do clock da frequência do chip gráfico. Só com isso já funcionou. Ele também tinha me falado que não era só esse jogo que dava problema. Ele falou que outros jogos que abriam davam problema após cerca de 30 minutos, 40 minutos jogando. Também testei vários desses outros jogos na minha live e nenhum deles deu problema após fazer essa redução. Ele também tinha mencionado que esse problema ocorria com frequência quando ele tentava fazer alguma gravação, por exemplo, no OBS. E aí o que eu acabei fazendo foi o seguinte: coloquei para gravar com OBS, deixei o jogo aberto, um Forza Horizon, deixei aberto por um dia para ver se a placa ia travar e não travou. Na verdade, uma noite, né? Um dia não, uma noite. Então saiu ali da meia-noite até as 8, 9 da manhã, o jogo aberto, o OBS aberto, funcionando tranquilamente com essa redução. Então acabou sendo até simples a averiguação do problema, né? Era reduzir o clock do chip gráfico. Para fazer o que eu fiz, você precisa ir no software da AMD, clicar em desempenho, depois você clica na aba ajustando, desce um pouco
e você vai clicar ali na parte de GPU em ajuste manual, clica em personalizado. Após isso, na parte de ajuste da GPU, você vai colocar em ativado, desce um pouquinho mais e coloca em controle avançado, ativa isso também que é importante. Vejam que na frequência máxima em MHz do inscrito estava 2464. Você irá reduzir isso, como eu fiz, para 2200. Se não der certo, tenta 2100, 2000 para ver o que ocorre. Se a sua placa, é claro, está tendo um problema parecido com o dele, né? Então, quando está ali fechando ao abrir algum jogo. Agora, já um adicional para vocês é que ao fazer isso, você vai perder o perfil das fãs que vem de fábrica. Então, você precisa fazer o seu próprio ajuste. Você vai em ajustes de ventilador, clica em ativo. Você vai também em controle avançado, clique ali em ativo também. E em ajuste fino, você vai mudar as configurações. Isso aqui é para não deixar a sua placa de vídeo com a turbina de avião, porque ela fica com uma velocidade muito alta em rotações por minuto. No caso aqui, o que eu preferi colocar foi de 30, 40, 45, 50 e 60. A placa com mais de 60 já fica muito, mas muito barulhenta. Provavelmente vocês não vão gostar. Então é por isso que eu deixo no máximo a 60. De padrão, isso aqui vem com o máximo de 35, salvo engano, que dá cerca de 2.200 RPM. No caso, o que eu estou fazendo aqui é deixar com o máximo de 2.800 RPM, caso a temperatura da placa esteja muito alta, o que geralmente não ocorre. Também tentei outras coisas? Sim, na live eu tentei fazer outras coisas. Por exemplo, tentei ali aumentar um pouco o clock desse chip gráfico para ver até onde eu poderia ir. Então tentei ali colocar em 2.350, 2.300. Infelizmente não ia, tá? Quando eu colocava um clock mais alto do que 2.200, 2.170, a placa eventualmente crasharia, né? Travaria e ali voltaria ao Windows. Também tentei, por exemplo, mudar a BIOS. Muita gente achou que poderia ser a BIOS, eu não achava, mas não custava tentar. Só que a BIOS que ele usava era a mesma da minha. Então até o software informava isso, dava um erro ali falando que, olha, a BIOS que você está usando é a mesma que você está tentando inserir. Então não deu certo também eu trocar a BIOS da minha 6600M pela dele, porque já era a mesma. Também tentei fazer undervolt, também tentei desabilitar o Crash Defender, que é uma dica para vocês aqui, tá? A AMD tem um problema atualmente com o Crash Defender, que é um serviço do driver da AMD que está presente para, no caso desse driver apresentar algum mau comportamento e mau funcionamento, ele vai reiniciar o driver para voltar a funcionar normalmente. Mas, por algum motivo, ele não funciona tão bem assim e acaba mais complicando a vida das pessoas do que ajudando. Vocês vão ver vários tutoriais na net informando e ensinando como desabilitar o AMD Crash Defender. Ele acaba complicando muito a nossa vida. Mas o Crash Defender geralmente vem acompanhado de uma mensagem, ou no canto da tela, ou no meio da tela, informando que o driver da AMD foi reiniciado. E no caso da placa do inscrito, não tinha acontecido isso. Então, apesar de eu ter tentado também, eu acreditava e com razão que não era realmente o Crash Defender, mas isso não funcionou para ele, pode ser que funcione para vocês, então vocês tentam também. Para desabilitar o AMD Crash Defender, vai no menu iniciar, digita serviços e abra a primeira opção que vai aparecer para vocês. Em seguida, maximize a janela para melhor visualização e você vai achar o AMD Crash Defender lá no comecinho, um dos primeiros itens. Você vai clicar com ele com o botão direito do mouse, vai em propriedades e vai tirar ali do automático, coloque agora em desativado. Além disso, clique de novo com o botão direito em cima dele e clique em parar. Assim vai parar o serviço e também não vai iniciar a ele mais. Outra coisa, se você está com outro problema de driver também, tente desinstalar o seu driver, ou usando o DDU, Display Driver Uninstaller, ou usando o AMD Cleanup Utility. É um software da AMD para limpar todos os drivers da AMD presentes no teu computador. Ele faz automaticamente, então você só clica nele, ele vai reiniciar o teu PC, abrir ali no modo de segurança, desinstalar os drivers e após isso vai reiniciar novamente, vai estar limpo o teu PC dos drivers da AMD e você irá procurar
encontrar o AMD Adrenaline Pro. São drivers mais confiáveis, drivers que quando são lançados ali mais certinhos, mais redondos. O lançamento deles não é tão frequente ao longo do ano por conta disso. Geralmente o pessoal cita que consegue mais estabilidade usando o Adrenaline Pro. Também outra dica para vocês. Enquanto agora a placa do inscrito está funcionando? Tá. Até hoje está funcionando sem problemas quando eu reduzo o clock de 2.400 para 2.200. E para que vocês entendam o que está acontecendo aqui, eu vou exemplificar. Pegamos o exemplo de um processador, né? O chip gráfico é um processador, pegamos o exemplo então de um Ryzen 5 3600. O Ryzen 5 3600 tem um clock base, eu acho que é 3.6, alguma coisa assim, e pode chegar com boost a 4, 4.1, mais ou menos isso, né? As pessoas podem pegar e fazer overclock, às vezes a 4.2, 4.3, 4.4. Depende do quê? Depende do silício. Eu ouvi falar do termo sorte na loteria do silício, é daí que vem. Quando a pessoa pega um processador e esse processador faz um overclock mais do que esperado, de uma forma mais fácil do que esperado e bem estável, mesmo com tensões mais baixas, geralmente a gente fala que a pessoa teve sorte na loteria do silício. Então não é algo para todo mundo, tem pessoa que tem azar na loteria do silício. Então enquanto eu aqui às vezes pego um Ryzen 5 3600 que sobe até 4.5, talvez a pessoa da esquina ali consiga um processador que usando a mesma tensão só vai conseguir subir para 4.1 ou 4.2. E o que acontece nessa placa de vídeo do inscrito, eu acredito que seja bem parecido. Ele tem uma placa que não sobe ali direito com estabilidade com o boost dela de 2.440 MHz. Então eu tenho que limitar para 2.200, assim não estará instável e assim funcionará. Infelizmente, aqui teve o inverso da sorte da loteria do silício, ele teve azar na loteria do silício. Isso me faz lembrar também que eu estava conversando recentemente com o Paulo Gomes, ele faz reparos, manutenções em placa de vídeo, até devo fazer um conteúdo com ele no futuro. Ele estava me falando algumas coisas sobre as placas da China e uma delas foi que pode acontecer também com essas placas igual acontece com os processadores que eles lançam por aí, como por exemplo o caso do Ryzen 5 1600AF com o Ryzen 5 2600, que são basicamente o mesmo processador, mas um com um silício inferior, que é o 1600AF. Então o que pode estar ocorrendo com placas chinesas é algo desse tipo, mas esse assunto fica para outro vídeo. Agora, talvez a pergunta que vocês queiram fazer: desempenho, qual a diferença de desempenho? Pois bem, deixo para vocês na tela também que essa placa com a redução do clock dela fez ali no God of War cerca de 59 FPS. Já a 6600 minha normal mesmo faz 62, então tem uma diferença ali de cerca de 2 a 3 FPS, cerca ali de 5% no máximo essa redução que eu fiz. Isso no God of War, um jogo que realmente vai exigir mais do chip gráfico. Outros jogos, a tendência é que a diferença seja menor ainda. Então não é tão ruim assim quanto vocês possam imaginar. O ruim é que a pessoa vai ter que fazer isso, né? A pessoa mesmo que leiga tem que fazer isso, senão vai ter uma placa instável. Eu tentei também até ver como eu poderia alterar aqui a BIOS dessa placa, né? Fazer uma cópia dela, depois fazer alguma ediçãozinha e inserir uma BIOS editada aqui, mas não consegui. Falei também com o Ricardo, Casual Gamers, ele tinha me explicado que essas placas novas agora estão bem complexas para alterar a BIOS. Então, infelizmente, não consegui deixar já tudo ajustado para que na hora que o inscrito colocasse nem precisasse fazer nada. Infelizmente, então, eu consegui contornar o problema, mas não consegui sanar esse problema. Agora, o jeito seria, por exemplo, abrir uma disputa, mas ele não consegue mais, ou falar com o vendedor, coisa que eu tentei, mas ele não me respondeu até o momento da gravação desse vídeo. Bem, gente, isso que eu poderia mostrar para vocês. Caso vocês tenham algum problema semelhante, tentem fazer isso aí em casa também, tanto de mudar os drivers, tanto de desabilitar o Crash Defender e tanto também de reduzir o clock do chip gráfico. Talvez isso funcione para vocês. Caso contrário, abra uma disputa, fale com o vendedor e lembre de testar antes dos 15 dias, que seria a garantia oficial do AliExpress. Para mais vídeos úteis, vejam aqui ao lado. Não se esqueça, deixa o like e se inscreva no canal. Qualquer dúvida, dica ou sugestão, deixa aqui nos comentários. Eu estou sempre olhando. Por enquanto é só, vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!